Olá, podemos te ajudar? No vídeo de hoje faremos uma coisa um pouco diferente. Nós vamos analisar um caso jurídico, mas de maneira um pouco mais popular, para que as pessoas possam entender um pouco melhor o que esteve acontecendo. Neste vídeo, nós analisaremos o caso do triplex do Lula, aquele caso que se tornou tão famoso aqui no Brasil. Mas 3 coisas devem ser salientadas aqui. A primeira é que isso daqui vai ser um vídeo de uma visão jurídica e não política. Então, se você está aqui esperando frases como Lula livre ou frases como Lula está preso, você está no vídeo errado. O segundo é que, como o processo é grande demais, nós vamos falar apenas dos 4 pontos que levaram à condenação e, posteriormente, à prisão do ex-presidente Lula. E esses 4 pontos são a teoria usada para condená-lo, as supostas 600 provas que existem no processo, o julgamento do mérito e, por último, a delação do Léo Pinheiro. Eu quero deixar claro que não existe uma verdade absoluta. Eu vou apenas expor alguns fatos e aí vocês vão me dizer se vocês acham isso, no mínimo, estranho ou não. Cada um decida por si só. Mas, antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, dá essa forcinha aí, se inscreve, dá um like. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é a teoria utilizada pelo Moro para a condenação do Lula. O nome dela é Teoria de Domínio dos Fatos. Essa teoria é muito controversa e amplamente criticada e questionada no mundo jurídico. Eu vou deixar aqui na tela um trecho do processo que mostra que esta teoria foi a teoria usada pelo Moro para condenar o Lula. Se você quiser dar uma olhadinha melhor, dá um pause no vídeo. Eu vou deixar também na descrição, uma vez que a gente já provou que essa foi a teoria usada pelo Moro, vamos discutir agora por que essa teoria é amplamente questionável. Mas vamos lá. De forma popular, o que essa teoria diz? A teoria diz que, pelo Lula ser o presidente, ele deveria saber tudo o que acontecia abaixo da sua cadeia hierárquica. O que isso significa? Significa, por exemplo, se o dono de uma cadeia de supermercados tiver, sei lá, 100 lojas, ele será responsável por cada um dos gerentes dessas 100 lojas. Significa o quê? Se um gerente de uma loja de Aracaju resolver roubar, significa que o presidente da empresa deverá ser responsabilizado, assim como o gerente preso. Faz sentido isso? Vamos trazer outro exemplo então. Supondo que você tenha um imóvel, você resolveu alugar esse imóvel, você fez todos os requisitos totalmente legais para tal. Só que a pessoa que alugou o seu imóvel resolveu fazer um ato criminoso lá dentro. Por exemplo, transformar o seu imóvel em um cativeiro de sequestro, fazer do seu imóvel um ponto de drogas. Essa teoria diz que, no momento que a polícia prender o bandido, você, simplesmente por ser dono do imóvel, deve ser responsabilizado junto com os criminosos. Faz sentido? Entende por que essa teoria é tão criticada e tão questionável no mundo jurídico? O Moro e o Ministério Público diz que só pelo Lula ter essa liderança, que ele seria responsável e deveria ser responsabilizado por todos os atos dos diretores da Petrobras. Ou seja, se um diretor roubou, o Lula deve ser responsável por isso. Mas aqui vai a primeira estranheza do caso. Se o Ministério Público e o Moro acreditam que, por ser o presidente, o Lula, tinha total domínio sobre todos os diretores da Petrobras e total domínio sobre essa organização criminosa, por que então Lula não foi indiciado como líder de quadrilha? Por quê? Ao contrário disso, a condenação dele e o indiciamento dele foram só para corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eu diria que é no mínimo estranho, não? Mas vamos continuar. Mas não é só isso. A teoria do domínio dos fatos é bem claro em todos os seus estudiosos que, para ser considerado o líder dessa organização, deve haver prova inquestionável. Mas o que é que isso significa? Isso significa que só indícios e testemunhos não são suficientes para provar que uma pessoa é líder de uma organização. Ainda assim, o juiz Moro decidiu usar esta teoria para qualificar o Lula dos crimes indicados. Vamos para o próximo ponto. As 600 provas. Para começar, não existem 600 provas.
Na verdade, são 600 indícios. Essa confusão começou com uma matéria da Rede Globo que colocou o nome errado e depois foi fundamentado pelo próprio Moro, que vira e mexe, trata indícios como se fosse prova. O Código Processual Penal deixa claro no seu artigo que indícios não são provas. Por exemplo, o fato do Lula ter sido presidente significa que ele pode ter conhecido todos os diretores da Petrobras. Isto é um indício. É um indício de que ele pode ter conhecido todos os diretores da Petrobras. Mas isto não é uma prova. Ele poder não significa que ele conhece todos os diretores da Petrobras. Os indícios, eles mostram as circunstâncias. Eles não são provas. Eu vou deixar aqui na tela alguns indícios que foram chamados de prova durante a reportagem. Vamos começar, por exemplo, com os documentos apreendidos na Bangkok. Mas o Lula e sua família, no caso a sua esposa, nunca negaram que tiveram feito a compra da cota do apartamento em questão. Pelo contrário, estava até no imposto de renda deles. Isso não prova nada, é um indício. Ou então as notas fiscais da OAS, mas a OAS também nunca negou que tivesse feito as reformas no apartamento. Isso não faz sentido, isso não é prova alguma, isso é indício. Além disso, temos aqui diversas testemunhas, como por exemplo daquele porteiro que foi desmentido, que ele disse que tinha visto o Lula e a Marisa diversas vezes tendo ido lá, mas posteriormente foi provado que nas datas em que ele falou seria impossível que o Lula ou a Marisa tivessem ido lá. De novo, são indícios, são testemunhas, não valem como prova. O terceiro ponto é o testemunho do Léo Pinheiro. Aqui eu não vou me alongar muito. Afinal, nesse vídeo mesmo já vimos que a testemunha não é o suficiente para corroborar a teoria que o Moro usou. O Léo Pinheiro deu dezenas de testemunhos dizendo que o apartamento não era do Lula. Então, ele mudou de advogado e simplesmente mudou também a sua teoria. Ele fundamentou a partir do momento da mudança do advogado que sim, que Lula era o proprietário do apartamento. O próprio Moro reconheceu que o testemunho de Léo Pinheiro na mudança parecia meio fantasioso, mas ele também reconheceu que o Léo Pinheiro tinha o direito de fazer o relato como quisesse, mesmo que estivesse mentindo. Vamos lembrar que o Léo Pinheiro recebeu uma pena de 10 anos e 8 meses para cumprir em regime fechado. Mas, curiosamente, depois de ter mudado seu relato, a pena do mesmo Léo Pinheiro caiu de uma prisão de 10 anos e 8 meses em regime fechado para uma prisão de 3 anos em regime semiaberto. Estranho, não? E quem reduziu a pena do Léo Pinheiro foi o relator do caso Lula. Então, vamos sintetizar aqui para ver se a gente está acompanhando tudo certinho. A gente tem uma teoria usada de modo errado. A gente tem supostas 600 provas que na verdade nem são 600 e na verdade nem são provas, são apenas indícios. E nós temos um testemunha que foi totalmente beneficiado quando mudou o seu testemunho. Estranho? Eu vou deixar essa pergunta para vocês, mas vamos continuar. Mas eu entendo, nesse momento vocês devem estar me perguntando o seguinte: é muito fácil atacar o Moro, não é? O julgamento do Moro. Mas o Lula não foi condenado apenas pelo Moro. Ele foi condenado também em segunda instância, ou seja, outros juízes julgaram ele. E aí, Diego, o que é que você tem para falar disso? Vamos lá, vamos para aquele quarto ponto que a gente considerou lá no início do vídeo. E esse quarto ponto em questão, que fundamenta toda essa segunda parte do vídeo, é o seguinte: ele se chama mérito. Mas, Diego, o que é mérito processual? Julgar o mérito é esclarecer todas as dúvidas que porventura possam ter aparecido ali no julgamento. Por exemplo, se o réu está sendo julgado por corrupção passiva, significa então que o réu recebeu uma coisa em troca de fazer outra. Então, para que seja configurado o crime, é necessário que a justiça diga o que foi dado e o que foi dado em contrapartida. Se você apenas prova um dos pontos, não dá para ser configurado um crime de corrupção. Isso pode ser reconhecido, por exemplo, no julgamento do mérito que aconteceu no caso do Haddad, onde ele foi acusado de corrupção, mas não se conseguiu provar o que é que ele teria dado em troca desse suposto
recebimento de dinheiro que ele teria recebido. Ou seja, se você não consegue aqui provar o que o Haddad deu em troca desse suposto recebimento do dinheiro, ou do caixa 2 no caso, você não configura o crime de corrupção passiva. Não existe. Então, o julgamento do mérito serve para isso. Mesmo que o Lula tenha sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, é necessário se julgar o mérito para saber se realmente houve a corrupção e se realmente houve a lavagem de dinheiro. Bom, eu acabei de dar o exemplo do caso Haddad, onde ele foi acusado e não foi comprovado o que é que ele deu de volta e ele foi inocentado por isso. Mas quando a gente volta para o caso Lula, a gente vê que na própria sentença, o próprio juiz Moro deixa claro que não sabe qual foi a contrapartida que o Lula deu em troca desse recebimento. E de novo, pela teoria usada pelo próprio Moro, isso não é o suficiente para ter condenado. É a teoria que ele mesmo usou, é a teoria... O julgamento do mérito também acaba julgando aquelas 600 provas. O julgamento do mérito, ele vai julgar cada um daqueles indícios para saber se realmente valem como provas ou não. Aí você pergunta, então Diego, se o julgamento do mérito é tão importante, por que ainda não foi feito? Aí é que está estranho. Por quê? Porque o Moro, ele também poderia julgar o mérito. Ele decidiu não fazer. A segunda instância poderia ter julgado o mérito, mas também decidiu não fazer. Todos eles deixaram para que o mérito fosse julgado pelo STF, ou seja, a terceira instância. E aqui cabe mais uma curiosidade, ou como você prefira, estranheza. O julgamento do Lula aconteceu em um tempo recorde. Do início da acusação até o julgamento da segunda instância, se passaram em média 2 anos. E que bom, aconteceu rápido, teria que ser assim para todo mundo. Só que, curiosamente, após passar o julgamento da segunda instância, que tirou o Lula de concorrer às últimas eleições, o julgamento simplesmente parou. O próprio Lula, diversas vezes, já pediu para que o julgamento do mérito acontecesse, porque ele quer que o julgamento do mérito aconteça. Mas simplesmente o julgamento parou. Eu poderia continuar citando outras estranhezas que surgiram durante esse processo, como, por exemplo, a condução coercitiva desnecessária, o julgamento com pessoas fora da sua competência, a volta das férias de um juiz apenas por um habeas corpus, a mudança de opinião do Moro, que antes considerava o Lula um preso normal, mas agora considera ele um preso especial, palestras do Moro falando do caso, divulgação de telefonemas ilegais, desconsiderar indícios que as pessoas estivessem mentindo, como, por exemplo, o porteiro que mentiu no caso, foi totalmente desconsiderado no processo. O Léo Pinheiro ter mentido 1000 vezes depois de ter mudado a opinião, também foi totalmente desconsiderado. Eu poderia ficar aqui citando estranhezas e estranhezas nesse processo que fazem com que juristas do Brasil inteiro entendam que esse processo é isso, é estranho demais, é algo diferente demais para ser considerado normal. De novo, temos aqui uma teoria usada de forma errada, um delator que foi beneficiado, supostas 600 evidências que não provam nada, e por último, 2 tribunais que se negaram a julgar o mérito e deixaram para o STF. São 4 indícios fortes de que algo estranho aconteceu. E você não precisa ser jurista para achar isso minimamente estranho. É simplesmente olhar os fatos. Os fatos foram apresentados, estão aí na sua frente. E de novo, como dito no início do vídeo, ninguém está aqui para defender o Lula. A gente está aqui para defender o direito. Porque se toda vez que alguém cometer um crime e a justiça não puder provar, ela simplesmente invente outra acusação para poder manipular indícios e dizer que são provas apenas para condenar a pessoa, isso é muito perigoso. Porque hoje é o Lula, mas amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. Se o Lula cometer um crime, que seja provado, que seja julgado, com todos os méritos, com todas as instâncias, e aí sim que ele seja preso. Mas o que muitos juristas veem aqui nesse caso é uma manipulação de uma teoria totalmente errada, simplesmente para tirar o Lula do jogo político. A pergunta que eu vou deixar para vocês, e eu gostaria que vocês respondessem aqui embaixo nos nossos comentários, é bem simples. Eu não quero saber se vocês concordam ou não se o Lula é criminoso. O que eu quero saber é o seguinte: vocês acham ou não
que é minimamente estranho tudo que aconteceu no processo do Lula? Estranho ou não? Vou deixar vocês responderem. Bom, acho que por hoje é só. Se vocês quiserem saber um pouco mais do nosso projeto social de consultoria jurídica gratuita, é só clicar aqui em cima ou o link vai estar aqui embaixo na nossa descrição. Se você tiver alguma dúvida, é só nos procurar no chat da nossa página do Facebook, também vai estar aqui na descrição o link. De qualquer forma, estamos aqui à disposição para atender da melhor forma possível. Então, restou alguma dúvida? Olá, podemos te ajudar?